Hoje apareceu aqui já. Já estamos ok. Olá, boa noite. Iniciando o Marcos aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar nossa live, falar sobre um pouco dessa prevenção ao suicídio. Conosco hoje temos o psicólogo Vitor, a Rosimar e o psicanalista Marcos. Oi, uma boa noite a todos. Gostaria de boa noite. Antes da gente, o Marcos ainda está conectando aí. Gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho do trabalho de vocês antes da gente iniciar nessa live, como a gente pode prevenir, como podemos contribuir com o nosso trabalho de terapeuta, como é que é a nossa visão em relação a esse período que estamos passando de pandemia, como podemos contribuir de uma forma mais eficaz nesse ponto. Rose, o Vitor. Olá, boa noite. Eu sou Rosimar Moção, sou psicanalista aqui no Instituto Resiliência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do suicídio. Eu trabalho também com constelação familiar e eu vou falar um pouquinho mais na parte mais da constelação, na parte mais sistêmica, né? A gente sabe que algumas vezes esse sentimento vem dos nossos antepassados, né? Também. Então, eu vou estar dando a minha contribuição nessa parte sistêmica. Isso. Então, a gente vai acompanhando aqui. Eu estou tentando conectar aqui pelo Face. Aqui já tem. Clica no ícone aí, Marcos. Você consegue habilitar. Peça para habilitar aí. É o som. Conseguiu? Isso. Pronto. Agora beleza. Sim. Agora vamos falar. Boa noite a todos, a todas, ao Brasil, ao mundo. Vitor, quanto tempo, filha da mãe? Boa noite, grande Marcos. Tudo bom? Doutora Rose, minha querida. Oi. Grande professora, grande contadora de história. Doutor Gilson, o melhor administrador que eu já vi no Brasil, esse cara aí. Eu tenho medo dele. Eu e a Rosa, a gente tem medo dele. Ô, Vitor, grande professor de inglês, grande psicólogo, que eu respeito muito, viu? Muito obrigado. É bem recíproco isso. Pois é, hoje nós temos uma vivência muito em comum, né? Falar sobre esse tema assim, bastante sutil que estamos vivendo nesse momento. E como ele está, de certa forma, ocultamente não estão falando tanto, mas devia ser trabalhado o ano todo, né? Ele necessita de uma atenção maior, uma atenção mais firme, tanto da forma terapêutica, como a atenção maior das autoridades, né? Então, vou começar pelo nosso convidado especial hoje, que vai ter uma visão bem diferente da nossa, que a gente trabalha um pouco com psicanálise, mas a gente tem um foco diferente. A psicologia ela tem uma visão mais aprofundada de algumas coisas. Vou começar pelo Vitor, que é o nosso convidado, trabalha aqui conosco no Instituto Resiliência. Depois a gente vai falar um pouquinho do Instituto, quais os trabalhos que apresentamos aqui hoje. E o que estamos... Marcão, aqui. Fazer sua graça aqui, dar uma fugida. Pois é, vamos iniciar um pouquinho, falando um pouquinho do que esse tema tão delicado e tão, vamos dizer assim, a formação tão crítica de se falar, que é tão complicado a gente, quando tem um ente querido dentro de casa, tem um conhecido que depara com esse processo
de autodestruição, que ele quer de qualquer forma que essa dor passe. Então, de certa forma, ele vai querer interromper, mas de uma forma drástica, de uma forma muito cruel, né, que é tirar a própria vida. Como é que vocês conseguem ver isso nessa visão terapêutica? Pois bem, simbora falar um pouco sobre isso, né? Reforço que é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento importante, e eu acho que é bem válido a gente trocar essas informações, essas ideias e levar para a comunidade em geral alguns pontos que são bem relevantes nesse assunto, que a gente percebe que tem se tornado ainda muito presente, tem se aproximado cada vez mais perto, né, dos nossos atendimentos, das nossas realidades, dos contextos sociais aos quais nós estamos inseridos. Dentro da psicologia, eu posso dizer que a gente observa um pouco no sentido da totalidade que é o ser humano. Quando eu digo a totalidade, enxergar qual é o resultado da interação que o ser humano tem nos contextos em que ele atua em relação aos seus papéis sociais, os papéis sociais que são assumidos nos diversos momentos, lugares, contextos que o ser humano está inserido, que a pessoa está lá. Então, essas interações, que a gente pode dizer até que são interações bem complexas, elas têm a influência, né, são perpassadas por fatores ambientais, sociais, biológicos, fisiológicos, genéticos e tal. Então, a gente parte daquela ideia que o ser humano é biopsicossocial. As relações a nível biológico têm influência nisso, as relações a nível emocional também, e as questões a nível social também. Então, o lado biológico, psicológico e social se entrelaçam, um influencia o outro de tal forma que, se o nosso corpo não estiver em equilíbrio, automaticamente a nossa mente pode também não estar em equilíbrio e isso afeta as nossas interações sociais. Isso aí vai acontecendo, né, o processo inverso. A nossa mente, as nossas emoções também não estão em equilíbrio, em harmonia, o nosso corpo pode sofrer o que a gente chama de psicossomatização, né, que vai trazendo manifestações físicas daquilo que a nossa mente não foi capaz de processar de maneira equilibrada. E, de maneira também muito clara, se as nossas relações interpessoais, ou seja, os nossos contextos de interação social não forem minimamente saudáveis, isso vai interferir também na nossa forma de ser e de estar no mundo, né? Então, esse ser biopsicossocial é uma questão que nos traz um ponto de partida. É a partir disso que a gente começa a observar essas questões que estão ligadas à saúde mental até o ponto, né, de chegar aos estágios que a gente coloca assim, como estágios do suicídio, por exemplo. A gente percebe também que existe uma estimativa. Os números de tentativa de suicídio e de suicídios que chegam realmente a acontecer são números bem altos, né? A gente tem dados médios de que 800 mil pessoas por ano a nível mundial cometem suicídio. No Brasil, cerca de 11 mil pessoas por ano. Então, são números médios que a gente percebe que são números altos. Mas dentro desses números altos, ainda nós conseguimos ainda observar uma estimativa de que pelo menos metade das pessoas que conseguiram de fato chegar ao suicídio, elas já haviam tentado cometer suicídio anteriormente. Então, um número bem alto de pessoas tem diversas tentativas de suicídio até chegarem, de fato, ao êxito do autoextermínio, né? Então, a gente percebe que existe nesse processo de tentativas ainda possibilidades da gente oferecer o nosso serviço, oferecer o nosso exercício profissional dentro daquilo que a gente tem como capacidade, ferramentas e habilidades para tentar mostrar para a pessoa que está em sofrimento as outras possibilidades que ela tem diante do sofrimento que ela vem enfrentando. Aí eu havia dito dos estágios que a gente comenta sobre o suicídio e, pelo menos ao meu ponto de vista, eu destaco 3. O primeiro estágio que eu coloco é a ideação suicida. Antes do suicídio acontecer, ele primeiro é idealizado. Ele primeiro chega ao ponto de ser pensado a partir do sofrimento, do adoecimento emocional
das dores da existência, as dores do existir. Então, e segundo estágio é a tentativa, podem ser, né, diversas, até chegar ao êxito ou não. E o terceiro estágio é, de fato, o suicídio consumado, né? É uma questão que é bem interessante da gente dizer, e que é um ponto que eu acho que tem que partir da nossa compreensão, é que a tentativa do suicídio, ou o próprio suicídio, né, se assim podemos dizer, vem numa ideia de não exterminar, acabar com a própria vida, mas de tentar finalizar e encerrar o ciclo do sofrimento. Então, a morte é como consequência dessa ideia, dessa vontade, do desejo de encerrar esse ciclo de sofrimento que a pessoa está inserida. Eu acho que, para introduzir, eu acho que tá bom, né? Aí vocês vão colocando as outras partes de vocês, a gente vai complementando e aí a gente vai trocando mais ideias. Acho que de introdução é isso que eu coloco, e aí vocês vão dando, né, continuidade, a gente vai complementando dentro daquilo que é possível. 3 contra 1 é meio injusto, né? 3 psicanalistas aqui. Fica tranquilo, nós compartilhamos a mesma ideia. Você sabe que eu estive lá no IESB também, como psicólogo, como estudante de psicologia, então, assim, compreendo muito bem teu caminho. Mas o nosso querido Gilson aí é o que está coordenando aí a live. Vai aí, Gilson, olha o que o rapaz está falando. E é muito interessante essa parte da prevenção que você falou, porque o que eu percebo que a maioria das vezes, na prevenção, na prevenção, que eu já me deparei com um paciente que, eu vou suicidar, acredite, ele vai suicidar, ele teve um planejamento antes. Isso realmente acontece muito dos casos. E o que implica muitas vezes que eu percebo que os parentes, familiares não estão preparados para como lidar. Faz chacota, faz brincadeira, não sabe como lidar, não sabe como tratar, como encaminhar a pessoa, e fica num momento complicado, aflito, porque se depara. Muitas das vezes, nessa prevenção, no tratamento que a gente percebe, a causa disso tudo, onde é ocasionado, onde é que se pode evitar, onde é que se pode ter um cuidado maior, uma atenção maior da família, dos amigos. Às vezes a gente se depara até com a violência, vários temas que eu estava pesquisando, que é infinidade, né? É como se fosse um bolo recheado de problema, que vai um ocasionando o outro, vai gerando a bola de neve até chegar ao ponto de querer se tirar a própria vida, a autodestruição. Então, desde a violência doméstica, isolamento, solidão, luto, um monte de fatores que vão implicando. O consumo de álcool, a dependência química também é um dos fatores que pode vir a ocasionar esse tipo de problemas. E o tratamento para a gente prevenir isso aí? Como é que vocês se veem nessa ocasião, nesse ponto? Por exemplo, um dos fatores que eu vejo bem importante agora, que está se destacando bastante, e está ocasionando muito problema, o fator do isolamento e da solidão. Nesse momento de pandemia, eu me deparo com algumas pessoas que estão reclamando muito, e com razão. A gente era adaptado todo dia, ter uma vida programada, a acordar cedo e trabalhar e voltar só à noite. Hoje em dia não, você está confinado dentro de casa, no quarto, está reaprendendo a conviver com seus familiares, com amigos, ou com amigos não, com criança brincando dentro de casa que não sai, até mesmo a gente quer fazer alguma coisa, algum movimento, não sai, então se depara com esse isolamento. Aí tem algum conflito, vem a depressão, vem o isolamento, vem a ansiedade, que você não está nesse confinamento. Como é que vocês veem essa visão? Como é que a gente pode colocar alguma coisa para minimizar essa dor e como contribuir um pouquinho para que esse paciente possa sair desse momento de aflição? Bom, então vamos lá. Uma parte que é interessante da gente destacar é que boa parte das pessoas que cometem suicídio, elas nem tiveram acesso a atendimento, nem tiveram contato mínimo com profissionais da saúde mental. Então, isso já coloca a gente em alerta, ou seja, muitas pessoas estão em sofrimento emocional, mas não têm, por algum motivo, o acesso ao tratamento adequado. Então, como é que acontece o processo do atendimento mesmo nesses casos de suicídio? A primeira coisa
que a gente tem que entender é que é preciso haver um acolhimento do sofrimento que o outro está trazendo. Não deslegitimizar, a palavra quase não sai, né? Não deslegitimizar o sofrimento, a dor que o outro está trazendo, né? Então, evitar essas questões de julgamento e não invalidar, de fato, aquilo que o outro está trazendo como demanda de sofrimento e de adoecimento. Então, o acolhimento, eu acho que é uma parte bem importante dentro do nosso atendimento, dentro do setting terapêutico. O fato do não julgar é muito importante, porque se a pessoa procura uma ajuda profissional, ela quer encontrar um contexto em que ela possa ser acolhida e não julgada, e ela quer, então, um ambiente que seja diferente daquilo que ela está recebendo lá fora, porque o que ela mais recebe lá fora, né, seja nos ambientes que não são do ambiente realmente de oferta profissional, são julgamentos, críticas, apontamentos, etc. Então, a pessoa quer uma coisa que é completamente diferente disso que ela já está acostumada a ouvir lá fora, né? Então, o que a gente tem para oferecer nesses casos em relação a serviços de ajuda? Além, né, do contexto clínico, da psicologia, da psiquiatria e tal, temos os CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que oferece uma ajuda bem interessante, é um serviço de apoio a essas situações. Eu não vou detalhar a questão dos CAPs e tal, talvez deixar para o final, se tiver mais tempo, que a gente pode falar bastante sobre isso. Inclusive, por um tempo... Vitor, Oi. Mas assim, eu acho muito interessante, porque um dos principais pontos de partida que, quando eu estava pensando nessa live, quando eu estava pensando no tema tão bem proposto aí pelo nosso querido Gilson, tão preocupado assim, em prestar um trabalho de excelência, era justamente na questão da acessibilidade, o acesso à saúde mental para a classe pobre mesmo. Não é? Infelizmente, nós temos assim uma pequena quantidade de psicólogos, uma grande quantidade de psicanalistas. Eu acho muito interessante, porque nós temos uma amiga chamada Vanise, que ela luta por esta causa. Vamos levar esse trabalho para quem precisa. Eu acho muito lindo. Não sei se a Vanise está aí, mas eu falo para ela que é um grandioso trabalho, é um desejo do Instituto Resiliência. Porque também é um dos nossos trabalhos trazer um preço acessível da psicanálise do Instituto Resiliência para essas regiões onde não tem acesso. Por exemplo, lá no Plano Piloto, uma consulta custa R$250. Então, assim, nunca vi um período mais fundamental para que os governos valorizassem o trabalho relacionado à psique humana, pegar o psicólogo e trazer para o povo, pegar o psicanalista, abrir as portas e oferecer para o povo, colocar o SUS como algo tocável por uma classe que mais necessita, porque quem mais sofre é quem tem menos verba. E quem tem menos verba, muitas vezes não tem acesso. Então, pegando somente o teu gancho, eu nunca vi um momento mais fundamental, né? E também só falando lá atrás, quando tu fala sobre a questão da biopsicossocial. Caramba, me veio o Bronfenbrenner na cabeça na hora, sabe? Onde você afeta todas as dimensões do ser humano. Mas só que para não entrar em teorias, é isso. Eu acho que nós estamos no momento onde nunca eu percebi uma necessidade tão grande de governos olhar para essas profissões e, ao invés de baterem, como estão tentando já há um bom tempo, tirar o trabalho do psicólogo, o trabalho do psicanalista, algumas atividades que nós temos, sabe? E jogar isso para o povo, fazer o contrário. Olha, o povo precisa, nós estamos vivendo num momento de uma dimensão onde essa vida muito imediatista e essa perspectiva de vida que o adolescente e o jovem tem, ela está sendo frustrada por causa das questões econômicas. Então, eu nunca vi um momento mais fundamental para que nós fôssemos agentes do cenário do século XXI.
não é? Eu estava falando, e isso é interessante para você também, meu querido Vitor, que até o DSM-2 ou 3, nós tínhamos um oferecimento mais terapêutico. E depois, quando a industrialização entrou para financiar os trabalhos do DSM, aí veio mais a medicação, o ato medicamentoso, entendeu? Por quê? Porque eu preciso vender. Então, assim, é muito complexo essa questão. Então, só pegando esse gancho teu, eu não vejo um momento, e o que eu tinha colocado aqui como primeiro ponto era justamente com que nós precisamos lutar. Nós, enquanto profissionais, nós, enquanto seres humanos, a sociedade precisa estar do nosso lado para que a gente tenha acesso. Se você vai para um plano de saúde, as sessões para psicólogos são mínimas e começaram há pouco tempo, entendeu? Para psicanalista nem tem. Então, assim, é uma questão muito complexa. Nós precisamos dessa união para que a gente possa oferecer um trabalho relacionado à doença mental, à saúde mental, ao ser humano, mas só que nós precisamos estar juntos. Hoje eu gosto dessa relação com os psicólogos, com os psiquiatras, né? Só para complementar aí o que você falou docemente, meu querido Vitor. Sim, senhor, meu mestre. É bem interessante isso que você traz, porque a gente está, de fato, diante de um contexto em que a saúde mental está sendo enxergada como importante, de fato, né? Algumas pessoas ainda não tinham essa ideia muito clara de que falar sobre saúde mental é importante, e isso tem completa relação nas nossas relações mesmo, nas nossas funcionalidades, etc., né? Então, é bem interessante relacionar esse período que a gente está vivendo com a importância que nós temos, nós, enquanto profissionais da saúde, temos em diversos contextos de atuação, em várias áreas, e principalmente nesses contextos em que é preciso ter profissionais lá na linha de frente mesmo. A gente percebe que nos hospitais, e isso está sendo muito importante, aqui no consultório, a gente está também tendo uma demanda muito alta de pessoas que não estão conseguindo lidar com todos esses desdobramentos da pandemia, do isolamento social, etc., e como é que faz para resolver tudo isso, para lidar com essas questões. Então, a gente tem saído bastante também na mídia, né, e tal, a galera tá meio que reconhecendo um pouco mais a importância do nosso trabalho, vendo que a gente tem, sim, fundamental importância nesse todo, né, que é a sociedade, que somos nós, enquanto seres sociais. Então, falando sobre os serviços de ajuda, eu vou falar um pouco sobre uns, para que as pessoas consigam enxergar um pouco daquilo que tem disponível no SUS, né? Então, tem os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. Tem CAPS AD, que é CAPS destinado a álcool, drogas e outras drogas. Temos o CAPS infantil, que atende, né, crianças. Temos o CAPS 2, que atende pessoas com transtornos mentais. Temos o CAPS 3, né, que atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. A diferença do 2 e do 3, basicamente, é que no CAPS 3 existe a possibilidade de um processo um pouco mais intenso, o processo é completamente voluntário, e no CAPS 3, então, se a pessoa precisar, ela pode ficar até 7 dias lá no CAPS mesmo, né, em processo mais intenso, lá nos leitos da enfermaria e tal. Isso, claro, sempre se a pessoa quiser ficar lá, se ela não quiser, ela não fica. E os CAPs oferecem também umas oficinas terapêuticas, justamente trazendo essa importância da questão multiprofissional, né, nesses contextos, que traz justamente aquilo que você trouxe, Marcos, que não é só o remédio que vai ajudar a resolver alguma questão, muito pelo contrário, né? O remédio ameniza os sintomas, mas não traz a cura do que está causando aqueles sintomas. Então, é preciso que nós também tenhamos uma consciência um pouco mais clara em relação a isso, né? Que a gente precisa buscar outras formas de acessar a fonte do sofrimento e, a partir disso, começar um tratamento de cura em cima daquilo, né, de melhora, para trazer
aquilo que a gente tem de objetivo, que é sempre a melhora do bem-estar de cada pessoa. Então, o atendimento no CAPS funciona de acordo com a região em que a pessoa mora, tem que se observar isso, dependendo do endereço, a indicação é CAPS tal, aí vai vendo essas observações. A gente tem as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, que antigamente era chamado de posto de saúde. Também tem trabalhos, alguns, né, não todos, mas tem trabalho assim, de terapia de grupo, essas questões assim. Em caso mais de emergência, tem o hospital psiquiátrico, aqui de Taguatinga, que é o São Vicente. A gente tem um núcleo também de psiquiatria no hospital de base, que também é referência. As UPAs, em último caso. E se for realmente uma crise, o SAMU oferece uma equipe que está voltada para as questões da saúde mental, né? Tem psicólogo e tal. São pessoas que já vão direcionadas em caso de serem acionadas por alguém que está em crise. E nós temos o famoso CVV, Centro de Valorização à Vida, né? Aqui em Brasília, o número do CVV é 188, é um centro bem referenciado nessas questões de prevenção ao suicídio, muito interessante, e dão total apoio. Então, se a pessoa está em crise e ela não consegue, né, enxergar uma outra possibilidade, está desesperada, ela pode pegar o telefone e ligar 188. Vai ter pessoas lá que são treinadas, capacitadas para acolherem no primeiro momento a demanda que a pessoa tem para partilhar ali e, a partir disso, fazer um certo encaminhamento em relação daquilo que se possa ter. Isso falando em questões de atendimento profissional, né? O que a gente tem de rede de apoio, então, de maneira mais próxima? A gente tem em destaque, em primeiro lugar, os profissionais da saúde, que são, digamos, que o topo, ao meu ver, dessa rede de apoio. A família exerce um papel muito importante nesses momentos de cuidado em relação à saúde mental. O núcleo familiar também tem essa questão. Ao mesmo tempo que a gente percebe que, às vezes, o núcleo familiar é o gatilho, né, para muitas questões de adoecimento, mas, em outros contextos, o núcleo familiar é uma forma, uma referência de proteção. Temos os amigos também, a gente pode considerar como uma rede de apoio, né? Verdade. Porque é importante, às vezes os amigos têm um papel muito, muito importante nas nossas relações, né? Muito mesmo. E os próprios ambientes que a gente percebe que geram proteção e acolhimento. Tem pessoas que encontram proteção e acolhimento no momento difícil, lá no contexto religioso, e elas vão. Tem gente que encontra em outro contexto, contexto qualquer aí, que a pessoa se sente protegida e acolhida. Mas sentir-se protegida e acolhida não é sinônimo de estar em cuidado, em processo de tratamento. Uma coisa no momento ali de tensão, a pessoa encontrar um acolhimento, encontrar ali uma proteção, e outra coisa é ela começar um processo para cuidar das questões da saúde mental, né? A gente tem que deixar isso em destaque. E o que a gente pode falar, então, de prevenção? Prometo que eu vou concluindo aqui, porque eu fico empolgado e fico falando demais. Que é isso? Na minha ideia, eu, Vitor, acho que a primeira medida de prevenção de fato, a educação. A gente falar sobre saúde mental, falar sobre o suicídio e ensinar algumas questões que dizem respeito ao nosso reconhecimento da importância de tratarmos e cuidarmos da nossa saúde mental. Então, a educação, falar sobre isso, eu acho que é um ponto muito importante. Gilson, Vitor, só entrando nesse ponto de vista, nós temos uma sociedade totalmente que não discute a morte, não discute as dores de paixão e de amor, e não discute as doenças mentais. E isso é cultural, e são questões que dentro de casa nós poderíamos pensar, porque a doença mental vem sempre onde você menos espera. Ela ocorre sempre e é uma das únicas doenças que você não espera. Você espera ficar gripado, você espera ficar com febre, né? Você espera ter tosse, fome, mas doença mental você nunca espera. Então, quando você fala que a gente precisa se educar, para educar dentro de casa, nas famílias e nas escolas, desde a infância, que existe uma doença psicossomática que precisa ser tratada, é de fundamental importância para todos ouvir isso hoje, porque a nossa sociedade, eu tenho 50,
né? A Rose tem 22, o Gilson tem 21. Mas, assim, a nossa sociedade não aprendeu o que é saúde mental ou doença mental. E isso nos torna reféns. Isso torna uma sociedade, principalmente uma sociedade que sempre não teve acesso, frágil diante desse mundo que, diga-se de passagem, em alguns momentos é perverso. Principalmente para eles. Né? Então, muito bem quando você fala isso daí, essa questão da familiar. É interessante, Marcos, você explicar isso. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Já encaixou. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, tá bem. Tá. Você colocar a questão da saúde mental, porque dentro de casa realmente não falam. E quando falam, dizem, né? Eu vou colocar que muita gente é frescura, ela está dentro do quarto, ela está trancada, ela não quer ir porque ela está com frescura. E que a gente não tem que cuidar só do corpo, a gente precisa também. Em muitos momentos, a pessoa está lá do quarto e ela está tendo um sofrimento mental, e ela não consegue dizer isso para a família. Talvez ela não consegue dizer isso para ninguém. E é onde acontece aí o maior índice de suicídio. Eu estava vendo aqui que de cada 30 pessoas, 5 se suicidam. 5 pessoas. E é por causa de um adoecimento. As pessoas não falam que as pessoas têm vergonha de ser. Eu tenho vergonha de dizer que eu fui a um psicólogo, ou a um psicanalista, ou a um psiquiatra, porque as pessoas vão achar que eu estou ficando maluca. E, inclusive, isso ia ser como a gente ir médico, né? Como a gente ir fazer os nossos exames físicos, rotina, nós íamos ir sim a um psiquiatra. Devemos sim fazer terapia. Terapia não para quem não precisa. Aliás, todos nós precisamos falar sobre os nossos adoecimentos mentais. Eu falei no início que eu ia falar sobre a questão sistêmica, né, do suicídio, e acontece muito dentro da mesma família já ter tido o suicídio no passado. E aí a pessoa, que a gente vê alguém que se suicidou, geralmente tinha uma vida tão boa, mas não tinha nada, mas estava adoecido mentalmente, talvez carregando algo de alguém do seu sistema familiar. Estava carregando algo que não era dele. E aí chega às vias de... Então é muito importante a gente colocar essa questão de a família, de saber o que está sentindo, para poder se abrir com alguém. A mãe, o tio, alguém precisa ouvir. Precisamos ser ouvidos, né? As pessoas precisam ser ouvidas. É interessante isso, porque nós temos hoje uma sociedade que ela vai se modificando. Ô, Vitor, eu sei que você é novinho, mas assim, eu sou de uma geração, eu estou com 50, então eu sou de uma geração onde os pais tinham uma forma de tratar os filhos, né? A Rose também faz parte dessa geração, o Gilson também faz parte da geração, só que nós estamos vivendo um momento de uma geração de jovens pais, de jovens mães, que já vieram, muitas vezes, formados. Os nossos pais não tiveram a oportunidade de estudar psicologia no curso superior de pedagogia, no curso superior de história, matemática, geografia ou mesmo de psicologia. Então, hoje, pessoal, que estiver assistindo essa live, nós temos muito mais oportunidade de virar para o filho e perceber. E muitas vezes, só pegando um gancho da Rose, muitas vezes você está no quarto, não é porque você está doente também, não, nem sempre. Eu lembro de um adolescente que ficava no quarto, por quê? Porque quem ficava na sala era um avô e uma avó que eram muito radicais. Então, dentro do quarto, ele estava no computador para falar com os jovens da idade dele. E nós somos assim.
né? Nós somos o hoje, nós somos o agora. Esse jovem, quando ele ia para a sala, ele não consegue conversar com a avó e com a avó o tempo todo. Ele conversa, oi, bom dia, dá um beijo, mas depois entra para o quarto. Nem sempre é doença. Muitas vezes ele está procurando um público que tem a mesma cabeça, o mesmo pensamento. Agora, cabe aos pais de hoje, os pais de 25 anos, de 30 anos, que são novos, e na maioria que tem a maioria o segundo grau, porque na minha infância os pais não eram analfabetos, a grande maioria, a grande massa. Então, não tinham acesso ao mínimo de conhecimento. Hoje, pessoal, hoje, pais de hoje nós temos. Então, é muito bom e muito interessante você perceber que o teu filho ele tem algumas doenças que são somente do pensamento. E esse nosso grande problema que chama-se autossuficiência, eu achar que falar com um psicólogo, falar com um psicanalista não vai resolver porra nenhuma. E é mentira isso. Porra nenhuma é a forma de você pensar o mundo. É a forma, muitas vezes, de você achar-se grande diante daquele que você pode estar olhando no olho e conversando. O psicanalista e o psicólogo, eles não vão olhar somente o que você está falando. Eles vão olhar o que está dentro da mente. E aí, Vitor, eu já vou entrar logo na visão psicanalítica da coisa, né? Olha, eu não vejo um momento mais precioso do que o psicanalista ter uma afinidade tão grande com o seu analista, porque ele percebe um suicídio na afinidade. Muitas vezes não é o falado, mas é na afinidade que você cria-se no setting psicanalítico. É ali que você pode perceber que está prestes a ocorrer um suicídio. Então, quanto mais você lê Freud, inclusive, eu vou dar até uma dica, viu, Vitor, aqui, para os psicólogos também. Lê Freud, quando Freud fala assim, olha, porra, para de anotar, filha da puta. Sabe por quê, Vitor? Porque eu fui trabalhar aí no serviço aí, tu sabe aonde foi? Eu fui trabalhar num local que era só serviço voluntário, porque tu passou por lá também. E lá eu via uma mesa gigante e psicólogos lutando para ocupar aquela mesa, seria o local de atendimento dele. Né? Caramba, eu dei um curso para o pessoal desse mesmo local e falei assim, quebrem as mesas que te separam do povo. Quebre essas mesas, sabe por quê? Porque o psicólogo e o psicanalista, ele não tem que ficar anotando nada, porra nenhuma em um computador, porra nenhuma em uma notinha. Olha para o teu paciente e perceba no silêncio que ele fala. E aí você vai perceber muito mais do que essa tua canetinha, fila da puta, que você tem na mão, desse papel, fila da puta, que isso aqui é o meu ponto aqui, tá? Desculpa. Então, assim, não é nisso, não é anotando, querendo parecer bonito, não é datilografando, na minha época, né? Ou não é digitando que você vai mostrar-se bonito. Porra, seja profissional, olhe nos olhos e se aproxime. Quebrem as mesas que te separam do povo. Filha da puta. Continua, desculpa. Essa live depois vai ser proibida. Só finalizando, lá naquele instituto, eu falei assim, olha, eu vi uma foto que foi horrível. O psicólogo todo sentado, bonitão, com a mão no queixo, olhando, com a pose de quem é o dono do sabe-tudo da razão. Uma mesa grande que se distanciava da pessoa que estava cabisbaixo, em sofrimento. Gente, é isso que eu amo Freud, porque ele fala, porra, joga essas canetas fora. Olha para os olhos. Sente o movimento na tensão flutuante que ocorre entre você e com quem você está ali na frente. Então, curtam essa pessoa que está à sua frente, porque ela está em sofrimento. Essa bagagem de conhecimento nessa hora não serve para porra nenhuma. Isso, desculpa. Essa questão da dor, do sofrimento, ela é muito impactante, porque nesse momento que a gente está vivendo agora, de isolamento, solidão, problemas financeiros, problemas de desemprego, e vê uma porrada de coisas enrolando em cima do outro, que acaba gerando muitos
muitos becos sem saída. E fica até difícil de você pensar como é que eu vou sair, como é que eu vou sair dessa dor, como é que eu vou sair desse sofrimento. Eu vejo, principalmente em reportagem, aí até em reportagem, não, até locais pertinho lá de casa mesmo. Pessoas que não têm nem o que comer mais, tá vivendo porque os outros estão ajudando. Então, nesse momento agora, é muito importante a ajuda mútua, o acolhimento, para aqueles que tiverem condições de dar uma ajuda, principalmente um problema que eu vejo também é o isolamento. Como é que você, Rose, nessa parte sistêmica, como é que você vê, se depara com esse decorrer do social que estamos vivendo agora nesse momento? Foi feita inclusive uma com relação ao vírus. Rose, tá falhando, tá falhando. Meu som não está muito bom, gente. Gasta o microfone aí, que não tá legal. Ouvindo agora? Sim. Ok, estão me ouvindo agora? Foi inclusive uma relação ao vírus, à pandemia. E foi feita pela Sophie Herrig, que é Herrig, né? Herrig faleceu. E colocado que o vírus ele é preciso da humanidade, algo com a humanidade. Então, nós estarmos em isolamento, nós estarmos mais perto quer dizer, nossa família é importante. Pessoas que estão em casa precisam ouvir. Nós estamos ouvidos. E o Gilson colocou aí a questão econômica, na questão social. Tem gente que está realmente ter o que comer, gente que está sem parte financeira muito. E aí, o sistêmico coloca que você perde, é porque alguém também no atrás perdeu, você está a serviço. Então, o vírus, a pandemia, tudo está a serviço da humanidade, a nosso serviço. A gente tivemos outras pandemias, né? Teve aí a gripe espanhola 100 anos atrás, e não é uma repetição, mas é algo que quer mostrar para a humanidade, quer mostrar algo para a humanidade. Então, a questão sistêmica, quando fala do suicídio, ela deve colocar que nós estamos a serviço. E quando alguém na família se suicida, é porque está a serviço de algo que aconteceu no sistema familiar. Ou se alguém tem algum movimento de morte. E olha que movimento de morte não é só a questão do suicídio. O movimento de morte é o uso de droga, o movimento de morte é o alcoolismo. Todos são movimentos de morte, porque a pessoa vai se matando aos poucos. Na verdade, essa pessoa está também se suicidando, está se matando aos poucos. Isso para lembrar o seu sistema. Isso para estar a serviço do seu sistema. O que deve ser feito é uma quebra de padrão. E quando eu fazer essa quebra de padrão, é exatamente o que nós vamos conversar aqui. É cuidar da sua saúde mental. E quando você cuida da sua saúde mental, quando você tem que te escuta, quando você olha nos olhos, quando larga o papel, né? Como diz o Marcos, empolgou, mas é isso mesmo, quando o profissional e olha nos olhos, começa a te escutar, uma escuta ativa, escutar aquela pessoa, ela quebra padrão, ela consegue quebrar o padrão familiar que vem lá de trás. E é isso. Gilson, não estou ouvindo. Estou ouvindo, Gil. Deixa eu ativar meu som agora. Agora vocês estão me ouvindo, né? Estou vendo os comentários aqui, a Michelle falou que acho essencial esse olhar, porque quando o terapeuta está só anotando, é uma sensação de solidão no falar, no analisando. Perfeito, professor Marcos.
Também tem outro aqui Só complementando essa questão da Michelle. Michelle, e o Freud fala que quando você anota, inconscientemente vem na cabeça que porra é essa que o cara percebeu em mim que ele está anotando ali. Inconscientemente há essa informação passando, o que inclusive atrapalha durante a sessão. Pode falar, A Venice também está participando aqui, colocando nos comentários. A Sônia colocou perfeitos. E mais umas gargalhadas aqui que tá vindo do Marcão aqui, quando se empolgou muito. Mas quando eu falo empolgar, gente, eu sou muito verdadeiro, tá? Sempre eu vou me empolgar quando vocês perceberem que eu estou numa live. Agora, a questão dos sentimentos, dos impulsos, são as coisas que mexem muito para quem está se deparando com esse momento. Então, se a gente for trabalhar com estatística aqui sobre suicídio, vai ter números alarmantes. Porque eu estava vendo no início que a cada 30 minutos, acho que o Arroz colocou, né? Morre 30 pessoas sem se suicida. Então, é um número assim bem preocupante. E é uma coisa que me chamou muita atenção, que eu estava procurando dados em relação a essa pesquisa, a questão de quem está na linha de frente agora, nesse momento. Infelizmente, está acontecendo muito isso. O pessoal da saúde, para não ficar doente, eu vejo até nos jornais aí internacionais, que está vendo, principalmente na Europa, e aqui no Brasil mesmo. O pessoal, para não se contaminar com a Covid, que só vendo sofrimento o dia inteiro, prefere suicidar-se. Então, está afetando muito o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e quem trabalha na linha de frente. Então, a área é preocupante, porque cresceu muito. Cresceu, nesse período agora, está vendo que cresceu 7%, principalmente porque a gente está na linha de frente. Isso em geral, isso só com o pessoal da saúde, não com as outras classes. Você vai ver serviços essenciais, bombeiro, SAMU, bombeiro, quem está fazendo está em contato diretamente. Até nós, que se a gente não cuidar, não seguir os protocolos de segurança, você acaba contaminando. Então, devemos ter um cuidado a mais, né? Deixa eu ver um comentário aqui da Venice. Saúde mental não estou conseguindo ler direito. Elitista. Existe um abismo social entre a demanda e o acesso real para fazer essa análise. De fato, existe mesmo. É um abismo que, como falou no início, poucos têm acesso, porque em alguns locais está alto e poucos conhecem o que é o tratamento de saúde mental. Poucos não têm essa prevenção, não têm esse cuidado em buscar, em saber, em conhecer qual é o trabalho de um psicólogo, qual é o trabalho de um psicanalista ou do psiquiatra. Muitos ainda associam isso você só vai procurar isso quando está já na pior, quando está no fundo do poço, quando está já tomando um remédio, quando você está internado. Muitos associam a apneia lá no início. Você está doido de apneia, você já está doidão, você tem que ir procurar um psiquiatra. Não você tem que fazer um trabalho de prevenção, prevenir. Não remediar depois, para depois já se tornasse caro, já se tornasse algo cognitivo, já profundo. Então, temos que ter esse cuidado. Tem alguns comentários aqui interessantes. A Michelle está comentando aqui. Ó. Eu vejo um grande movimento, um movimento grande nas redes sociais de pessoas disponibilizando direct para conversas. Acho isso valioso. Sim, é muito importante. Assim como o CVV, como o Vitor falou, é importante. Tem pessoas que atendem lá. Tem muitas pessoas que, há um tempo atrás, estavam tendo como um acolhimento lá antes da pandemia, lá na rodoviária, que era só para escutar. Você fica sentado na cadeira só escutando o que o outro tem a dizer. Quantas vezes a gente chega aqui no consultório e você não fala, fica só calado, a pessoa só quer conversar com você, só quer desabafar. Então, há essa necessidade imensa de ter esse acolhimento. A Vinícius, mais uma vez, comenta aqui, ó. Essa semana, um médico, um colega, tirou a própria vida. Estava de fronte, no atendimento da Covid. Ele não suportou as dores, tá?
essas notícias que a gente, infelizmente, começa a ver. Né? Gilson, a gente vive num momento... na nossa época também, eu vou voltar. O Rose, a visão sistêmica de Bronfenbrenner, é um pouco diferente da visão sistema da constelação familiar. Isso. A visão sistêmica, nós somos seres do agora. Nós somos seres do agora. Então, assim, o que nós fazemos muito, o que é muito negativo? Um grande número de suicídios ocorrem simplesmente por frustrações, não é? Os pais depositam algo. Eu lembro da minha infância que uma senhora que eu considerava tia falava assim: você vai ser o médico. Caramba, o salário era o mínimo, o dinheiro era o mínimo, mas as pessoas da família acreditavam que aquele cara ali, carequinha, da cabeça grande, do joelho grande, deveria ser o médico. E nós vamos buscando isso, e quando os nossos filhos completam 17, 18 anos, que se depara com a realidade atual, ele entra numa frustração tão grande, porque ele percebe que ele não conseguiu atender a expectativa da família. E, mais uma vez, eu falo para os familiares, sejam amigos do filho e do tempo de agora. Sejam amigos e compreendam o momento que nós estamos vivendo. Olha só, nesse momento, por exemplo, Brasília era a cidade do concurso. Nesse momento, nós não temos porra nenhuma de concurso. Então, como é que um filho da gente vai conseguir vencer na vida hoje nessa história de QI que indica? Então, assim, a gente vive um grande conjunto de confusões desse momento, não é? E um problema muito sério que eu ainda vejo entre o setting psicanalítico e o setting psicológicos. As pessoas culpam a família por tudo. Porra, eu tenho raiva quando a minha filha chega lá em casa e fala assim: um psicólogo falou que a culpa é da família. Porra, que culpa a família teve? Não teve culpa. Eu sou fruto verdadeiro de uma família que sofreu e que era de uma geração e que eu também vou sofrer na minha geração e que a próxima, que é a do meu filho, vai sofrer. Agora, quando eu coloco a culpa na família, gente, eu crio aquilo que eu não devo, que é um ódio do filho ao pai, ao filho à mãe, quando eu falo assim, a culpa é da sua família. Né? A história sua toda está na família. Não está. Não está somente na família, e nem na família. É a regra da vida. Nós estamos agora, olha só, eu dei uma palestra e o Vitor estava presente, foi o primeiro encontro meu e do Vitor. Nós éramos fãs um do outro, e aí foi o nosso primeiro encontro. Foi lá na Santíssima Trindade, eu fui falar sobre suicídio. E lá, o que eu falava? Que entre 2014 e 2018, 19 padres e pastores se mataram, se suicidaram. Então, pessoal, é o que o Vitor falou, gente, procurem ajuda a um profissional. A igreja, às vezes, ajuda, mas é o profissional que você precisa? Será que também você não vai entrar numa frustração lá na frente? Não é? Então, assim, procurem profissionais que sejam, de preferência, indicados. Né? Dá certo, aquela pessoa dá certo. Então, assim, vamos acabar com essa expectativa que nós colocamos que o meu filho vai ter que ser doutor, que o meu filho, e vamos acompanhar o momento. O que meu filho quer ser? O que você prefere ser? O que você deseja ser? Eu estou falando isso porque eu recebi uma pessoa nesse ano que ela me falou que queria ser médica e agora ela falou que quer ser lá da área da Vanise, inclusive, enfermeira. Não é? Então, ou seja, o que ela falou? Ela se deparou com a realidade. Não, eu vou ser enfermeira. E olha lá, se pode até se deparar com novas realidades e falar, eu vou ser uma técnica de saúde. Então, não criemos uma expectativa para o futuro. Nós não sabemos de futuro. Por exemplo, a pandemia é algo inédito para nós nesse momento da nossa história. Eu não vivi a peste negra. Eu não tenho nada a ver com a peste negra. Eu não vivi a peste negra, mas ela trouxe ensinamento.
mas eu sou o ser do agora. E esse ser do agora, ele quer uma resposta do agora de um psicanalista do agora, de um psicólogo do agora. O que o psicólogo tem para me falar do agora? Será que ele vai falar que o meu avô é culpado? Porra nenhuma, viu, gente? O avô não é culpado, a avó não é culpada, para quem passou não é culpado. O culpado é a expectativa colocada no momento do agora que está te frustrando. Então a gente precisa trabalhar isso nesse momento da nossa vida, da nossa história. É menos frustração, mais vivência. O Bronfenbrenner ele vai falar que nós somos seres do agora. Tem uma... Marcos, deixa eu falar. Então, Marcos, concordo com você, realmente nós somos seres do agora, né? Quando a gente fala culpada, não na culpa e inocência, ok? Há acontecimentos. Algo dentro da família e hoje está novo, está repetindo padrão e não tem assim, inocente, principalmente nessa questão, né? Dizer assim, foi culpa do avô, não foi culpa de ninguém, não é culpa inocente. E realmente a gente vê o agora, quando você fala de ação, vem muito a questão das crianças, né? Como eu falo ali direto de crianças, muitos pais têm realmente essa expectativa em relação às crianças. Você ser médico, você vai ser... Então, se o pai é advogado, que o menino seja advogado. Se o pai é médico, que o menino seja médico. Ou se o pai é gari, que seja médico. Né? Então, vem aquela expectativa em cima da criança. E a criança cresce com essa expectativa. Porém, muitos pais também colocam as suas frustrações em cima dos filhos. E aí, diz que o menino não sei por que ele não... E, na verdade, o que nós temos que ver, como você é o hoje, é o que eu quero e não o que quer. Então, não é culpa do pai, não é culpa da mãe, é culpa da família, é algo que olhar para frente, quebrar um padrão que não é meu. Não é uma culpa, não há inocentes nessa questão. Tá? Só para falar que a questão sistêmica não coloca culpa. Não tem. Foi assim. O destino. E aí eu preciso olhar para frente. Eu olho para o meu passado, para o presente, ver o meu presente, viver hoje e fazer minha projeção futura. Deixa eu só complementar antes que o Vitor inicie agora, que ele levantou a mão aí, a questionamento da Jaqueline Chaves, aqui, que ela fala: infelizmente, quando falamos de saúde e se vê apenas a saúde física, saúde mental ainda é um tabu, concordo. Estamos em uma época que não sabemos lidar com frustrações, além de não saber lidar e não saber ensinar a lidar. Bem interessante esse questionamento dela. E ela fala mais embaixo: tanto a família como o ser de forma isolada precisa de ajuda. Sim, muito bem colocado. Eu não lembro do nome, mas foi muito bem colocado. Quando eu falo, Jaque, quando eu falo essa questão da família, viu, Rose? Não é que o sistêmico fala, eu falo que todos os que falam. A minha filha, por exemplo, ela está sendo tratada por uma psicóloga e a psicóloga tocou nesse assunto. Falou assim, olha, problema de família. Não é problema de família. Existe isso. Nós somos frutos de um momento e é como você acabou de falar. Cada ser humano, ele age pelo bem maior. Mas muitas vezes ele também frustra, porque o bem dele não é o mesmo bem do filho, não é o mesmo bem do neto, não é o mesmo bem da nora, não é o mesmo bem do tataraneto. Ô, Gilson, desculpa. Não estou te ouvindo, Gilson. Opa, Vitor? Opa, pois então, simbora. A Michelle fez um comentário que eu achei bem interessante em relação às pessoas que têm se disponibilizado para acolher um pouco essa partilha do sofrimento das outras pessoas. De fato, é bem válido, eu só faço uma observação. Muitas questões, muitas demandas que a gente vai recebendo
vão trazendo alguns acúmulos. A gente precisa minimamente saber como lidar com isso. Então, ao mesmo tempo que vem a boa ação e a boa ideia de acolher um pouco do sofrimento do outro, é preciso ter esse cuidado. Até que ponto esse sofrimento do outro não está me afetando a nível de bagunçar realmente a minha própria saúde mental, né? Então, isso é muito importante. E também naquela ideia de um autocuidado. Eu não posso dar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, se eu vou oferecer ajuda para o outro, que eu esteja, de fato, preparado para isso, que isso não vai gerar uma série de outras questões. Mas eu concordo, eu acho também uma questão válida. Eu só tenho uma ressalva em relação a esse cuidado que é preciso ter, né, para a gente não acabar criando mais problemas em relação a isso. Então, até que ponto as pessoas têm se preparado emocionalmente para receber a dor e o sofrimento do outro? Porque até mesmo a gente que está nesse contexto, né, da saúde, no contexto clínico, a gente vai recebendo questões e a gente precisa também cuidar disso, porque senão a gente vai só recebendo e acumulando isso e a gente acaba também entrando em adoecimento. Então, os psicólogos, psicanalistas e tal também precisam estar nesse processo terapêutico e tal, de cuidado. De vez em quando as pessoas perguntam, mas psicólogo também vai no psicólogo? Vai sim, é importante que vá, porque esse cuidado é muito importante. Como é que eu vou oferecer para o outro um processo de saúde mental se eu não estou com a minha saúde mental dentro daquilo que a gente pode considerar como equilíbrio e harmonia? As questões que o Gilson e a Rose pontuaram também eu destaco essa questão da nossa importância de assumir quem a gente é, de assumir a nossa postura, ou seja, assumir a nossa forma de ser e estar no mundo, e a partir disso eu reconhecer quais são os papéis sociais que eu preciso exercer, que eu assumi, né? E qual é a minha responsabilidade diante da protagonização da minha existência. Eu não posso simplesmente apontar para o outro ou colocar, lançar para o outro questões que são minhas. Acontece muito disso na projeção, né? A gente projeta muito no outro coisas que são nossas, mas a gente precisa deixar de lado, muitas vezes, a questão de jogar para o outro aquilo que é nosso e assumir realmente. Essa é a minha forma de ser e de estar no mundo e eu preciso assumir as consequências disso também. Então, como é que eu vou fazer para lidar com isso? Se a culpa é minha, então que eu assuma a minha culpa. Se essa escolha que eu fiz trouxe essas consequências, que eu saiba então reconhecer essas consequências e observar o que eu posso fazer a partir de agora. E outro ponto também que vocês colocaram, a relação da expectativa que as pessoas depositam umas nas outras, e isso acaba gerando uma série de frustração, né? Porque isso é uma queixa muito recorrente no consultório. Essas frustrações, e a gente se depara com esse conflito. A frustração acontece porque as pessoas estão depositando no outro coisas que às vezes o outro nem sabe, nem espera que aquela pessoa está depositando naquilo, e a pessoa vai lá e não faz aquilo que o outro espera. Mas muitas vezes o outro nem sabia que você estava esperando aquilo dele. Então, como é que acontece, né, esse processo de depósito de expectativa no outro, quando muitas vezes a gente é que gostaria, então, de receber ou de sentir aquilo que a gente está designando ao outro. Então, é importante a gente assumir os nossos papéis e realmente viver aquilo que é nosso, sem fazer essa transferência o tempo todo daquilo que é nosso para o outro, né? São esses pontos que eu havia colocado aqui, só para comentar mesmo. É algo bem interessante essa vinculação. A Michelle, ela coloca aqui, ó, eu disponibilizo, mas sempre indico que vá a um profissional, isso é importantíssimo. Ou que Perfeito, procure perfeito. pessoalmente para as terapias integrativas. Acho válido, Vitor, porque essa foi bem para você, porque tem gente que acaba querendo conversar ou te ajudar, ou só no mundo virtual, né? Acaba ficando lá. Aí a Jaqueline aqui tem uma pergunta também interessante. Às vezes erramos, tentando nos acertar enquanto família. Mas se tem um manual, como lidar com tudo, principalmente quando falamos de criação, entendo que vontade do outro não é a minha vontade. Deixa eu ver aqui que tem mais. Opa, pulei. Cadê? Ah, tá oculto. Ah, apareceu. Cadê onde é que tá? Cadê? Pulou aqui. Vontade do outro não é a minha vontade de ser tratado como tratando de filho.
E sim, é complicado, pois se usa sempre a expressão quero o melhor para você, mas se você tem consciência de perguntar o que é melhor para o outro, isso foi a Jaqueline, né? Ela falou. Bem interessante esses questionamentos, que eu vou até repetir o da Jaqueline, que teve uma interrupção no meio aqui, que falou que às vezes erramos tentando acertar enquanto família, mas se não tem um manual de como lidar com tudo, principalmente quando falamos de criação, entendo que a vontade do outro não é a minha, se tratando de filho. É complicado, pois se usa sempre a expressão quero o melhor para você, mas se tem consciência de perguntar o que é melhor para o outro, aí mais embaixo ela completa. Mas temos a experiência e a vivência de filhos e criação em um meio totalmente errado. E o filho, percebendo que não é o melhor para ele, e se torna de ser maior, em superar as dificuldades. É um questionamento assim bem relevante, né? Diante da situação. É importante realmente perguntar para o filho, né? O que você quer? Qual é a sua perspectiva, né? O que você vai fazer? O que você vê lá na frente, né? É bem interessante, porque a gente coloca para os nossos filhos, eu quero o melhor para você. Então, eu quero que você seja isso ou aquilo, ou médico, ou engenheiro. Eu quero. Mas é a vontade dele, fica. Né? A gente entra no questionamento que o Marco colocou, que é a questão da educação, porque o filho sempre vai querer ser o orgulho do pai ou da mãe. Ele sempre vai estar querendo mostrar aqueles que ele ama que ele pode, se ele quer mostrar que ele pode ser o que os pais querem e não o que ele quer. É importante perguntar o que você quer. Aqui para o Vitor, da Michelle, que ela fala: Vitor, o que você diria sobre essa romantização da responsabilidade efetiva que leva a essas culpabilizações? Então, A Michelle. Michele, isso é uma questão bem interessante, né? Que existe muitos pontos que a gente fala sobre essa responsabilidade afetiva e até mesmo a dependência afetiva. As pessoas têm depositado nas relações interpessoais, nas relações afetivas, digamos assim, muitos pontos que acabam criando algumas lacunas que vão sendo construídas a partir da ausência, às vezes, de sentido de vida, e esse sentido de vida desdobrado em várias outras áreas, né, no sentido profissional, no sentido amoroso, no sentido... tantos outros sentidos que podem ser possíveis a gente observar aí. Então, são lacunas que vão gerando uma certa carência muitas vezes. O ser humano por si só é carente, né, por natureza, mas ao longo das nossas vivências a gente vai ainda intensificando um pouco mais essas carências, às vezes até dando nome a elas, né? Às vezes fica claro para a gente. E a partir disso vai se criando a necessidade de querer, às vezes, designar para o outro algumas questões para a gente não se sentir assim tão sozinho naquilo. Isso no sentido da dependência emocional, né? Então as pessoas acabam entrando num ciclo vicioso, um ciclo de repetição que acaba privando a própria pessoa de muitas vivências que ela poderia ter, porque está sempre dependendo da questão afetiva do outro, às vezes da aprovação do outro, às vezes a pessoa deixa de se gostar primeiro, deixa de lado a questão do amor próprio, dos cuidados primeiros, para dar espaço a isso, dar esse espaço para o que o outro pensa, para o que o outro tem a me oferecer e etc. Então, eu acho interessante a gente observar nesse contexto de responsabilidade, dependência afetiva, que a gente consiga diferenciar o que é do outro e o que é meu. Isso serve para vários exemplos e situações. Em todas as relações que a gente estabelece, nós, enquanto seres sociais, quando eu digo isso, eu foco e gosto sempre
destacar que a nossa existência se dá no mundo em contato, em relação com o outro, ou seja, a gente não existiria sozinho, mas ainda assim a nossa existência se dando na relação com o outro, a gente precisa estabelecer alguns limites. Então eu preciso, sim, saber até que ponto na minha relação eu consigo perceber o limite do que é meu, sendo de fato meu, sem a interferência de ninguém, e até que ponto eu estou fornecendo afetividade para o outro sem também invadir aquilo que é dele. Em todas as relações a gente percebe isso, sei lá, no namoro, na amizade, no casamento, etc. Se a gente começa a invadir o espaço do outro, se a gente permite que o outro invada o nosso espaço, a gente acaba fazendo uma certa bagunça e confundindo as coisas. Porque o fato da gente estar numa relação estabelecida com outra pessoa não quer dizer que a gente precisa ou jogar tudo para cima dele, ou então pegar tudo que é dele e carregar com a gente. É preciso ter esse equilíbrio na hora de colocar isso realmente em prática, né? Então, são esses pontos que eu destaco aqui nesse sentido. Mas, de maneira resumida, é preciso, primeiro, que a gente se olhe, que a gente se enxergue enquanto totalidade subjetiva e a gente consiga perceber que a nossa relação interpessoal vai ser saudável a partir do momento que eu me conheço e eu sei quais são os limites que eu tenho que estabelecer nessa relação, os limites tanto de doação quanto de recebimento e tantas outras questões que vão envolver esses relacionamentos vários que a gente está inserido, né? Então, eu preciso primeiro me olhar, me enxergar. Então, a gente vai ter uma relação afetiva equilibrada, harmoniosa, quando eu me reconheço enquanto totalidade subjetiva e eu percebo que a minha ontogenia, a minha construção de vida até aqui, faz com que a minha leitura, a minha interpretação, a minha visão de mundo se estabeleça em diversos contextos em que eu estou inserido. Então, a minha forma de sentir tem muito a ver com a forma que eu construí essa maneira de lidar e de enxergar, de interpretar os sentimentos. Ou seja, mas, sei lá, duas pessoas em relação há tanto tempo e tal. Sim, mas cada uma das pessoas sente de um jeito diferente, porque a construção de vida delas foi de maneira diferente. Então, a forma da gente dar significado às coisas, aos sentimentos, às emoções, é diferenciada, é individual, é singular. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, é preciso se colocar à disposição para olhar para dentro de si mesmo e se enxergar. Porque eu não posso entrar numa relação sem primeiro ter entrado em contato comigo mesmo e percebido quem sou eu, quem eu quero ser, o que eu preciso fazer para me tornar quem eu quero ser e até que ponto eu estou disposto a fazer tais coisas para que eu consiga estabelecer essa relação. Se vai ser saudável, se não vai, etc. Então, são vários pontos que vão se juntando e formam aí um aparato de coisas que a gente pode destacar. Se não tiver sido claro, você pode reforçar a pergunta, porque às vezes eu viajo muito. Tranquilo. O Sidney Barbosa está mandando um saudoso abraço desde o Paraguai até os companheiros e companheiras, em especial o psicólogo Vitor Santo, que é meu amigo. Excelente trabalho. Abraço. Muito Isso aí é do Sidney obrigado. Abraços Barbosa. internacionais. Muito obrigado, Sidney. Um abraço. A Jaqueline, mais uma vez, comenta que é isso que ela coloca. Jaqueline Chaves. Isso. O que você quer? Ele é meu filho, não é igual a mim. Temos que deixar expressar o que quer. Aí orientar, né? Em relação a isso. Bacana isso aí. Então é muito importante, esse tema é bem gostoso de falar, esse bate-papo aqui saudável, onde a gente vai buscando os temas livres, bem fluente, bem vivenciado, que a gente está trazendo do dia a dia, que a gente quer compartilhar. Futuramente a gente vai colocar mais. Então, a Cíntia agora entrou aqui, está dando uma boa noite a todos, né? Ela estava em outra live, terminou a dela, veio para nós. E é isso. Uma coisa que eu acho bem interessante nesse tópico, eita, apaguei tudo aqui, peraí, deixa eu voltar, voltou. As vinculações das doenças mentais que a gente colocou no início. O que vincula, o que ocasiona, o que gera, o que vai implicando em tudo. Como é que vocês veem? Como é que a gente pode achar mecanismos caseiros em casa? Que não há uma receita de bolo que a gente possa dar, vai fazer isso e resolva.
o que eu percebo que a maioria dos familiares ou amigos não sabe o que fazer, não sabe como agir. Então, o que fazer? Não só nesse momento, não é só Setembro Amarelo. Então, você pode estar fazendo um mecanismo de prevenção, está se ocupando, minha vida ficou uma rotina, ficou mecânica todos os dias. Não, vamos fazer alguma coisa. Até crochê, se você fizer em casa, você está ocupando a mente. É se ocupar com algo saudável, algo que te dá um retorno, um retorno de custo-benefício, corpo e mente. Então, você está se ocupando com. Então, é se interter, se ocupar, não colocar para dentro que a gente coloca para dentro o que vê todos os dias na televisão, só notícias ruins, e ocupar-se com algo rentável, com algo que te dê um retorno de vida saudável. Como é que vocês podem deixar essa mensagem para cada um que estão nos ouvindo agora, através desse pensamento? Eu posso falar primeiro? Primeiras damas. Eu acho que as famílias, a tecnologia, ela trouxe muita coisa boa para nós. Trouxe, inclusive agora, essa época em que a gente está aqui e a gente pode falar com várias pessoas através da tecnologia, através da internet. Mas ela também trouxe distanciamento das famílias, né? Distanciamento da perto de você. Ela aproxima e distancia e está perto. Então, eu diria para quem está pessoa que está em sofrimento, converse. Aquela pessoa está às vezes eu tenho uma amiga, e isso não aconteceu com uma amiga, não, aconteceu na casa, né? O filho no quarto, recado para a mãe para perguntar se a janta está pronta. Manda um recado pelo celular e cada um faz as suas coisas no seu quarto, às vezes ali se encontra por acaso, mora na mesma casa, por acaso se encontra na sala, na cozinha, e não tem mais diálogo, família, não tem mais espaço de escuta. Os pais brincando com os filhos, pequenos ou o filho adolescente que precisa às vezes falar algo, pai com mãe, com o irmão. Então eu acho que o que dentro isso, não só fora de casa, de quem está mais perto, ouvir, falar um com o outro, né? Deixar um pouquinho a tecnologia e lá dos nossos avós, onde, né? Todo mundo sentava e uma pessoa contava uma história. A gente vê isso quando acaba a luz dentro de casa, né? Que aí a gente senta e conversa, porque não tem o que fazer, vamos conversar. Então, eu acho que falta esse espaço de escuta dentro de casa, dentro daqueles que estão mais próximos de você. Eu vou falar agora, então. Olha, para essa sociedade que aí está, eu vou começar pelo meu início de formação. Eu entrei na faculdade num período onde a internet estava se manifestando com mais intensidade, e o grande questionamento que era feito naquele momento era se a internet iria aproximar ou afastar as pessoas. E era muito comum a sociedade gritar e falar que iria afastar. Enquanto filósofo, pensador, eu gritava, vai se aproximar. E hoje eu acho lindo o meu pai, com 80 anos, usando o WhatsApp, falando com os filhos dele lá no Ceará. Então, hoje eu acho lindo as famílias lutando para ensinar o pai e o avô, pessoas de 50 anos acima, ou de 32, igual a Vanissa e está aí do outro lado, usando o WhatsApp para se comunicar com o agora. Como eu falei anteriormente, nós somos seres do agora. Então, essas famílias que aí estão, se você tirar o celular, é a mesma coisa que tirar o pirulito da mão de uma criança. Agora, para as famílias que estão aqui, crescendo, que ainda não são pais, que ainda não são mães,
você pode trabalhar muito bem isso, pedindo para valorizarem o pai e a mãe, o que é fundamental, mas só se fizer desde o princípio das tuas relações. Não agora não adianta mais. Não tira o celular da mão do teu filho, deixa o teu filho lá no quarto, que ele está sendo feliz. Não é? Só entenda o que ele está fazendo, mas ele está sendo feliz lá. Assim como eu estou sendo feliz quando eu estou na internet, assim como você que está assistindo está sendo feliz. Sabe por quê? Porque nós buscamos pessoas mais ou menos com a cabeça parecida. Né? Eu lembro do meu pai, gente, eu e meu pai é muito engraçado. Pena que a gente não tem tanto contato como eu gostaria de ter sido criado desde a infância com muito contato. Porque eu acredito que eu não tenho, porque eu não fui estimulado a isso. E quando você não é estimulado, não force que você cria um rasgo dentro da tua família. Não force a barra. Mas para as famílias que vão crescer, se manifeste dessa forma. Sabe? Tenta manter esse momento de diálogo antes de casar mesmo, no namoro, e vai trazendo essa família para que se construa ali, porque no agora não adianta mais. Infelizmente, se você quiser fazer isso, você vai criar uma grande confusão, porque nós já somos a família moderna que devemos aprender a amar à distância, devemos aprender a amar com o celular no quarto, devemos aprender a falar assim, olha, a comida está pronta. Esse é o meu ponto de vista psicanalítico. Eu estou falando isso, mas Lacan era muito mais louco. Não é? O Lacan falava, sabe o quê? O Lacan, no seu livro 15, ele falava assim, olha, o suicídio é o único ato humano bem-sucedido. Olha só, porque aquele que tira a própria vida, ele tira em sã consciência. Isso parece soar meio que louco. Mas diante daquela ideia, ser ou não ser, eu optar por não ser, pode ser uma realidade. Isso parece uma loucura falar aqui, dentro de uma dimensão onde discutimos a questão da morte. Eu tive numa palestra com o nosso querido e falecido, aí deu branco o nome dele, aquele senhor lá de Pernambuco que fez o Alto da Compadecida. Suassuna. Suassuna. Eu tenho até uma foto com ele. Ele falava assim, olha, o ato mais corajoso é o ato do suicida, porque todo mundo quer viver. Ele tem essa loucura de tirar a própria vida, não é? Não é encorajando você, mas é falando que mais do que necessário nesse momento a gente discutir essa questão dos vários tipos de morte. Nós temos pessoas que estão em sã consciência, sem problema, e tomam a decisão de matar. O que é isso, será? Só que nós estamos vivendo num momento onde a grande maioria estão adoecidos. A OMS, ela fala que saúde mental é o bom estado físico, econômico e mental. A OMS fala isso. Ou seja, todos nós que estamos assistindo essa live, nós somos neuróticos. Então, procurem a ajuda de um psicanalista, procurem a ajuda de um psicólogo e vamos tentar juntos amenizar a dor desse povo. Então, o recado que eu poderia dar para vocês é que a psicanálise busca a autonomia do ser. É isso que o Vitor acabou de falar. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que eu nasço dentro de uma família. Só que depois eu sou jogado dentro de uma escola e aí eu vou viver naquele conflito onde o meu irmão amigo ali tem, onde eu não tenho. Aí eu já crio as primeiras frustrações. Fulano tem a roupinha melhor. Eu lembro da minha época que o fulano tinha o tênis que o Silvio Santos anunciava no programa dele, que era o Montreal. E eu não tinha, eu tinha o Conga. Eu tinha, de muitos anos depois, eu tive o Quixute. Então aí começam as nossas primeiras frustrações e eu preciso diariamente fazer análise, eu fazer um atendimento com um psicólogo, para que eu saiba quem de fato eu sou hoje. Essa autonomia que eu preciso buscar no ser. Essa autonomia eu preciso primeiro me conhecer, para depois eu procurar conhecer o outro. Eu lembro do que o Vitor respondeu a Michele aí, mas eu tenho uma amiga que ela falou assim para outra. Amiguinhas falou assim, olha, se você precisar, eu estou com meu coração aberto para a gente conversar,
Aí a pessoa procurou essa pessoa e foi lá conversar. Aí ela falou, olha, minha amiga, faça o que dá no teu coração, o que teu coração manda. 9 meses depois nasceu um bebê. Não que isso é errado, pessoal, não entenda que isso é errado, mas que o conselho que foi dado, conselho, detesto conselhos, foi justamente isso, faça o que o seu coração mandar. Então, se você puder colocar o teu filho hoje para ter um atendimento desde a infância, com um psicopedagogo, com um psicólogo, com todos esses atendimentos aí, faça isso. Você vai ter uma sociedade futura melhor. Nós não somos melhores hoje porque nós nem sabíamos o que era um psicólogo, nós nem sabíamos se psicanálise existia. Então, se você puder hoje coloque teu filho para ter um atendimento realmente, para se conhecer. E pare de frustrar as nossas crianças. É isso. Antes de passar para o Vitor, tem um questionamento da Jaqueline aqui. A escuta sem julgamento. O erro de hoje, ao meu ver, é justamente esse. Não se há escuta, já se tem entendimento ou julgamento. A punição quando o jovem se propõe a falar. Aí o silêncio, o isolamento e a escolha do jovem. Se não for para ser ouvido, prefiro ficar no meu isolamento. É um questionamento, né? A gente vê isso bastante claro, né, nas relações dos adolescentes, né? A adolescência, por si só, é uma fase bem complicada, justamente por ser uma transição. Nem se é criança, mas também ainda não é adulto, né? Fora as transformações biológicas que vão acontecendo. E independente também dessa fase de desenvolvimento, seja a fase em que a pessoa estiver, imagina só, você vai lá, se posiciona e você recebe apenas julgamentos, etc. Então, isso é uma questão que mexe também com a gente, né? Será que o problema está em mim, de eu não ser aceito, das pessoas só me julgarem e tal? Será que eu estou errado? Será que eu sou o centro dos problemas, etc. Então, aí vem a famosa palavra empatia, né? Que muitas vezes precisa ser colocada em prática com mais frequência. Não de maneira superficial, não só nessa ideia de se colocar no lugar do outro, mas o que esse se colocar no lugar do outro traz como construção e como desdobramento das nossas relações. Não é simplesmente se colocar lá, porque se colocar no lugar do outro ainda assim vai deixar uma série de lacunas, porque a gente vai estar, entre aspas, colocando no lugar do outro, mas a gente não vai ser aquele outro, a gente não vai ter a visão que o outro está tendo em relação àquelas questões. Então, por isso que eu sempre digo, antes de julgar, primeiro acolha, porque as nossas verdades nem sempre são as verdades do outro, e a nossa forma de enxergar o mundo e a vida nem sempre é a mesma forma que o outro tem de enxergar o mundo e a vida. Aí eu já vou concluindo aqui a minha fala. O contexto contemporâneo que a gente vive traz também a intensificação de muitas dualidades que a vida nos apresenta, né? Dualidades no sentido de errar e acertar, ganhar, perder, estar triste, estar feliz, cair, levantar, sorrir, chorar. E essas dualidades, por si só, fazem com que a gente se sinta meio mexido às vezes, né? A gente entra em fases da vida que às vezes são fases que servem bastante assim, para a nossa construção pessoal e às vezes são bem doloridas, né? E a gente precisa lidar também com essa dor do existir, que às vezes é inevitável. Mas são dores que nos ajudam a evoluir enquanto pessoa. Faz parte da nossa construção de maturidade e isso também é super válido. Então, nem toda dor e sofrimento vem simplesmente num contexto ruim. Às vezes, por trás tem uma mensagem muito positiva, vai depender de como a gente enxerga isso, né? De como é que é a nossa visão em relação a isso. A gente constrói também, durante o nosso percurso existencial, muitos significados. As coisas, os fenômenos vão se desvelando e a gente vai dando... Funciona. Sai mais eu. E a gente vai dando significados a essas coisas, né? E aí esses significados também dão uma certa consequência nas maneiras como a gente sente as coisas e tal. Então, por isso que a gente também tem que evitar fazer aquelas comparações, porque a forma e a intensidade com que eu sinto é diferente do que a outra pessoa sente, porque o significado foi construído com uma base diferenciada. Então, não necessariamente aquele mesmo fenômeno vai desencadear a mesma forma de sentir em todas as pessoas.
E já que nós estamos também no mês da independência, acho que fica válido aí um grito da independência adaptado, né? Façam terapia, façam análise, sejam felizes, porque isso não é só para quem está em adoecimento, é também uma prevenção, é evitar que se chegue ao adoecimento. E quem faz terapia e análise certamente vive melhor, né? Porque começa a construir estratégias de melhor lidar também com as questões das outras pessoas que não se cuidam, que não conseguem perceber a necessidade de entrar no processo psicoterapêutico, psicanalítico, etc. Então é isso, Ah, acho que aqui eu encerro a minha fala. Tem mais perguntas, Gilson? Não, né? não, tem só aqui a Cíntia que falou, complementando, né? Que acabei de falar isso em uma live, sobre a importância de como, desde cedo, dos atendimentos de análise. Aí a Sônia fala, a escuta é essencial mesmo, que seja o silêncio. Entender o outro, ouvir o outro, é aceitar as vontades e escolha do outro, é necessário. É a Cíntia completa embaixo. É necessário se permitir ser cuidado como profissional. Aí o resto é só comentários aqui, excelente, gostei, parabéns, muito bom. Bom, falar um pouquinho do comentário, o Marco saiu, o Marco teve que dar uma saída, porque ele está com uma lombalgia na coluna e ele acabou ficando sentado com uma postura ali no sofá e acabou sentindo, aí teve que sair antes. Ia fazer uns pontinhos dele de acupuntura para ver se aliviava, mas ele não acabou fugindo das minhas agulhinhas. Bom, é interessantíssima essa parte da TI, porque eu vim da TI. E onde você chegava em um local, o pessoal já vinha com medo, já vem o cara lá vai retirar meu emprego, é essa visão que a gente tinha. E hoje não, a tecnologia está aproximando. Então, se você tiver a oportunidade de ter essa aproximação, sem perder a essência da família, sem perder a essência da proximidade, seguindo todas as regras de segurança, aproveita. A gente até brincava brincar muito com o outro. Eu vi meu filho que eu não via há muito tempo, eu estou fazendo um convite para ele vir jantar através do Facebook, de uma rede social, através de um WhatsApp, porque ele está trancado lá no quarto. Hoje não, hoje está sendo um motivo de aproximação, está invertendo as coisas. Então, se você puder se prevenir, puder usar essa ferramenta que é excelente, essa tecnologia da informação, ao seu favor, use, previna-se, acesse e carregue, se alimente com algo nutritivo, que te dê um retorno. Então, seja e torne-se mais eficaz, né? Essa TI é ao seu favor. Então, hoje em dia, se você puder trabalhar, procurar um profissional, não deixar que o acúmulo das aflições, das preocupações, da ansiedade, até se tornar uma depressão de dentro para fora, assim, que você já chegou no nível que já não dá mais a conta de carregar essa carga. Se você já está percebendo isso, procure ajuda, procure um profissional, procure um terapeuta, algo que dê sustento, algo que você possa compartilhar e algo que você possa ter um resultado mais eficaz. Não vá protelando e fazer, vou fazer terapia depois, sempre deixando para amanhã, quando você vai ver, já está tarde. Então, a intenção desse mês não é você trabalhar somente nesse mês de prevenção, mas é trabalhar todos os dias a seu favor, a ter uma melhor qualidade física e mental. Então, use isso ao seu favor, use a tecnologia, tem muita coisa boa por aí, também tem muita coisa que não vale nada. Então, saiba filtrar, saiba prevenir-se. E agradecer ao Vitor, agradecer por essas sábias palavras que ele trouxe hoje para a gente, um excelente profissional que atende conosco aqui no Instituto, trabalha, é palestrista também, é professor e tem um excelente currículo, assim como alguns parceiros nossos que estão aqui. A Patrícia, infelizmente, ela não pôde compartilhar conosco hoje, porque ela tem outros compromissos nesse horário. Temos a Rosa, o Marcos, a Vinícius, a Andréia, que trabalha aqui conosco também. E sejam bem-vindos ao Instituto. Estamos à disposição com esses profissionais aqui apresentando. Aí a gente
vai ser o primeiro e de vários outros debates que a gente vai trazer. É aproximar essas terapias integrativas, terapias terapêuticas, bem integrar trazer e aproximar de uma linguagem bem fácil, bem próxima da sociedade. Então, estamos aqui à disposição e daqui a uns dias a gente vai repetir com outro tema. E Rose? Agradeço a vocês, muito obrigada por essa oportunidade. Agradeço ao Vitor, que esteja aqui conosco. Muito obrigada, Vitor, por estar aqui conosco. E aqui, assim, cada um tem um jeito, gente. Eu, como sou uma mulher, sou a mais calminha, né? Então, o Marcos tem esse jeito de explosivo, o Vitor mais contido, o Gilson contido, e eu sou mais calminha, né? Porque mulher é calminha. Então, agradeço a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui com vocês. E muito obrigada, Vitor, por essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre que quiserem, sigo à disposição. A gente vai encerrando, né? A gente vai encerrando agora. Agradeço a todo mundo que participou da live. Muito obrigada, né? Gratidão por estarem aqui. E o Instituto Resiliência está aberto. Quando você quiser visitar, quando você quiser marcar suas terapias, seja com psicanalista, seja com psicólogo, nós estamos aqui de braços abertos. Gratidão. Gratidão. Ótimo. Vou encerrar aqui. Tchau, gente. Até mais.